democratizar os acessos. Então, quem é do primeiro período, primeiro período viu, eu mandei um videozinho pro DA. Passaram esse videozinho, vocês sabem? A minha apresentação? Passaram, né? Passa. Então, já estou devidamente apresentada. Vamos torcer para a gente se ver o mais breve possível, né? Para negociações em relação a essa greve avançarem e a gente ter um final que eu sei que não vai ser feliz, mas um final que seja pelo menos pouco perto do feliz. Então, eu vou falar um pouco desse texto primeiro, né? Como eu falei para vocês, esse texto vem muito da pesquisa, primeiro dessa pesquisa sobre a exposição Negros na Piscina. E como é que a ideia dessa exposição acontece? Era um incômodo meu antigo, eu acho que é um incômodo meu que nasce, na verdade, desde um momento, assim, um pouco depois que eu piso na redação, de perceber como o próprio jornal, eu trabalhei durante 20 anos no Jornal do Comércio, né? Vocês sabem. E o meu susto de perceber como é que o jornal, né? E o jornal, não estou falando que é um jornal de fora, do Nordeste, nada disso, né? Um jornal tradicional aqui de Pernambuco, e como esse jornal, ele tratava das pessoas, né? Tratava das pessoas, de certas pessoas em relação a outras pessoas. E aí já falo uma coisa para vocês. Não era que as pessoas estivessem conscientemente pensando assim, nossa, eu vou representar X e Y desse jeito porque eu sou racista, ou eu sou classista, ou eu sou homofóbico, ou eu sou transfóbico, ou eu sou... Não é que as pessoas tenham esse entendimento de que elas estão representando daquele jeito porque elas querem. O negócio é muito mais complexo e delicado, porque muitas vezes a gente está produzindo essas formas de representação e de apresentação de maneira, muitas vezes, inconsciente mesmo, a partir daquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa existência. E como é que a gente aprende, em grande parte? Aquilo que a gente sabe é apreendido de forma muito frequente através das próprias imagens que a gente consome, através dos próprios discursos que a gente consome. Então, muitas vezes, eu sou exposta há tanto tempo à repetição de certos discursos que eu vou aprender esses discursos. Então, aquilo só se dá para mim como uma coisa completamente natural, né? Não como uma coisa criada culturalmente. Então, no jornal, quando eu entro nas redações, na redação do Jornal do Comércio, um pouco depois, eu começo a perceber como, por exemplo, a periferia, e aqui eu vou centrar ainda mais, não só a periferia, mas os morros eram mostrados, me chamou a atenção, sabe, como é que aquilo era representado. Por quê? Porque eu venho de né, e para mim até tenho falado um pouco sobre isso, para mim, o tipo de visibilidade que se dava ao morro era uma visibilidade que não era errada, vou botar aqui entre aspas, mas que ela era pobre no sentido da quantidade de representações que eram levadas ao grande público. O que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, as demonstrações, as existências também desses locais que eram permeadas, que eram e que são permeadas pelo amor, por exemplo, pelo cuidado, pelo lazer, elas não eram vistas nos jornais. Né? Eu vinha de uma existência como essa, eu tinha vizinhas que não. Eu estou querendo falar que eram existências plurais, das quais também faziam parte o cuidado, o afeto, o ensino, o estudo, e no jornal eu via geralmente cerca de 3 representações, ou a violência,
ou a questão cultural, que é positiva. Os estereótipos podem ser positivos ou negativos, inclusive, isso é uma coisa importante para a gente entender. Então, violência, a questão cultural ou a questão que eu costumo chamar de folclórica, né? De um morro que vai ter a ver com representações antigas e um desejo de manter aquelas representações. Por exemplo, as pessoas não têm carros, as pessoas, por serem daquele local, necessariamente elas vão ser, muitas vezes, pessoas que são acordadas, conscientes a respeito de questões raciais, não vão ser conservadoras, ou não vão ser, né? Então, tem estereótipo, uma vontade que aquele lugar seja... E aí, em relação, por exemplo, a essa questão que eu nunca via, que era a questão do amor, do afeto, do estudo, do lazer, da barriga cheia de comida, sabe? Essa questão começou a ser muito importante para mim, porque eu comecei a entender que, ao retirar essa dimensão desses ambientes, das periferias, por exemplo, no Brasil como um todo, eu estava também querendo dizer que a não existência dessa dimensão, ela vai dar espaço para a existência de heróis, salvadores, né? Já que essas pessoas não têm esse acesso, que é um acesso de uma autonomia, essa palavra é bem importante, então, sem autonomia, eu preciso de alguém que me salve. E eu comecei a conversar sobre isso com o Moacir, que sentia essa ausência dessas representações, dessa autonomia, dessa insurgência, dessa felicidade também. No jornalismo, eu já tinha percebido isso, né, trabalhando como jornalista, mas eu percebia isso também no campo da arte. E aqui eu faço muito essa relação de jornalismo e arte imbricados. Né? Tem várias dimensões onde essas questões se tocam e se tocam muito frequentemente. Isso faz parte, inclusive, do meu projeto de pesquisa. É assim que vai nascer Negros na Psicômodo, e com a gente pensando, vamos atrás das imagens de insurgência, das imagens de resistência, seja ela na escultura, no jornalismo, na fotografia, na música, no cinema, e juntar isso para a gente se cercar dessas imagens e mostrar que essas imagens existem. Essas imagens não começaram a ser produzidas agora. Essas imagens vêm, por exemplo, de Vitalino. Essas imagens vêm de Walter Firmo, né, fotógrafo. Essas imagens não são novas, e essas imagens estão o tempo todo aí dizendo: estamos aqui, estamos vivos, estamos íntegros. Né? Eu gosto de pensar também, nesse sentido, como essas imagens estão todo ano, por exemplo, numa festa de grande visibilidade, que é o Carnaval, estão presentes. Então, para escrever esse livro agora, né, para escrever uma introdução desse livro agora, é uma questão que para mim é muito importante, assim, meio que me reacende a forma que você está discutindo as coisas, e eu quero trazer isso para vocês aqui, para que vocês pensem sobre isso. Por que é que as nossas referências teóricas não são também o maracatu rural? O que é um maracatu rural? Se não uma forma de luta e lantejola. Se não uma forma de resistência, povo negro, povo indígena, povo caboclo, que está há, sei lá, 200 anos, né? O maracatu rural vai aparecer mais fortemente pouco depois da abolição da escravatura. E aí eu fico pensando, por que a gente não entende maracatu rural como bem uma referência teórica para a gente? Por que eu estou falando isso? Isso é uma provocação também, né?
porque nos últimos anos, principalmente, a gente tem visto muitas referências teóricas, e a gente está falando sobre decolonialidade muitas vezes, mas a gente vai buscar as referências teóricas todas fora, né? De pessoas pelas quais eu tenho um extremo respeito e uso como referências teóricas, sim. Grada Quilomba, Bell Hooks, Angela Davis, referências teóricas importantes. Mas será que a gente não tem deixado referências teóricas daqui ao léu? Porque a gente, né, acaba também, muitas vezes, como é que eu posso dizer? A gente vai numa onda, né? A gente também está tendo acesso a muitas dessas referências agora, que elas não estavam nem publicadas no Brasil. Então, é natural que isso aconteça, mas aí eu abro um pouco para essa provocação, vamos pensar nas referências teóricas de luta e lantejoula e de resistência que estão ao nosso redor, e que, por exemplo, a cultura popular nos oferece exuberantemente essas referências teóricas, né? A gente precisa pensar a referência teórica como extra-acadêmicas e inseri-las na academia. Isso é uma questão para mim que eu quero abrir uma aba sobre isso nas pesquisas, sabe? A congada, o samba, são referências teóricas de luta e lantejoula. Nesse sentido, o texto, né, Negros da Piscina, Imagem de Felicidade e Insurgência como Estratégias Decoloniais, ele vai aparecer por quê? Porque eu começo a perceber o quanto, tanto na comunicação, eu vou falar aqui para além do jornalismo, pensar na comunicação, pensar o documentário, o cinema, o jornalismo, as novelas, né, desse equipamento midiático, mas aí pensar que a comunicação, e aí pensar também a arte, inserida nessa comunicação, inclusive, quando a gente percebe que esse campo, que é um campo de representação intensa, né, e que nos pauta intensamente, que é pedagógico, que vai formar o olhar da gente também. Quando eu tenho uma repetição de imagens de sofrimento, eu posso entender também que essa repetição é uma estratégia de colonização, certo? Por que uma forma de colonização? Porque ela justamente ela vai retirar do nosso campo de visão e da nossa formação de olhar, da nossa pedagogia do olhar, a compreensão de que essas pessoas sofredoras também gozam, certo? Que essas pessoas sofredoras também lutam e também lutam com as lantejoulas, né? Elas sofrem e elas também são autônomas muitas vezes. É disso que eu quero. E isso não se dá assim, aqui eu estou sofrendo, aqui eu estou produzindo a resistência e a festa. Isso se dá desse jeito. Estou querendo dizer, a gente não pode fazer uma leitura binária dessas dimensões, certo? Muitas vezes, para produzir a lantejoula, eu entro no Serasa. Eu entro no cartão de crédito em 12 vezes, né? Eu entro numa dinâmica completamente capitalista. Nós todos aqui estamos nessa dinâmica, né? E para produzir essa beleza, eu preciso, inclusive, me inserir extremamente nessa lógica, seja pedindo apoio a vereadores, estou pensando aqui no Maracatu, por exemplo, apoio a vereadores, me relacionando com a política, me relacionando com alguém que tem uma farmácia, e para eu conseguir sair com o meu maracatu, eu preciso bordar uma gola de caboclo de lança, que tem o nome da farmácia atrás. Eu estou falando dessas dimensões que são mescladas, para a gente não pensar, né? Eu vou pedir muito a vocês aqui que a gente faça um esforço de não pensar essas questões que estão sendo trazidas de formas nucleares, e sim de maneira mesclada, porque senão a gente fica caindo o tempo todo nesses binarismos que empobrecem muito a discussão, certo? É uma coisa importante. Então, a gente vai levar para a exposição essa discussão, né, de uma colonização que vai se dar através da repetição das imagens de sofrimento. Então, eu vou falar um pouquinho ali do começo do texto, quando a gente vai, né,
pensar e ter um estofo teórico para discutir essas questões, antes de chegar nas imagens, né? Para o texto, a gente, enfim, o texto tem 15 páginas no máximo, a gente escolheu só 4 fotos, mas podiam ser 60 imagens. Eu tenho a lista de obras toda da exposição aqui, e eu quero passar ela aqui para vocês verem, a gente vê também, se der tempo a gente vê, né? Tem muito mais imagens do que essas 4 que estão aqui, mas também quero mostrar para vocês. Aliás, eu não vou mostrar não, para a gente não... Se der tempo eu mostro, mas está nesse link que eu já coloquei aqui fixado, que são as imagens de Frederick Douglass, né? Porque eu falo sobre ele no começo do texto. Então, vocês podem ver essas imagens também. Mas uma pergunta também da gente está lá no começo do texto, né? O que acontece quando pessoas subalternizadas, historicamente, assumem o controle dos discursos sobre si e sobre seus pares? Será que quando as pessoas subalternizadas, historicamente, elas assumem o controle das imagens sobre si, elas vão realizar imagens de sofrimento? Isso é uma coisa super interessante, porque a gente vai perceber que, em grande parte, elas não vão produzir imagens de sofrimento sobre si, elas vão produzir imagens de autonomia. E aí é muito importante a gente pensar nessa relação, né? E quando alguém me filma, me fotografa, faz uma escultura baseada na minha imagem, enfim, faz um desenho, faz uma representação no campo da arte, ou na fotografia, ou no jornalismo, né? Quando escreve sobre mim, quando faz um vídeo, quando me documenta no jornalismo, geralmente você não vai ter uma imagem de autonomia, porque é necessário que eu esteja na posição de subalternidade, inclusive para que eu interesse. Para que eu seja interessante discursivamente na arte, no jornalismo, na comunicação, eu preciso desse lugar de não autonomia, ou de uma autonomia precária, digamos assim. Eu coloquei Frederick Douglass como exemplo, e eu coloquei o exemplo de Carolina Maria de Jesus, né, que para mim é um dos grandes exemplos do que a arte e o jornalismo podem fazer. Eu vi essa situação que Carolina, né, isso foi lendo o Quarto de Despejo dela, ela contando sobre isso, e ficou muito evidente, né, como ela mesmo já com um grau de autonomia muito maior, os jornalistas tentavam levar ela o tempo todo para um outro, que era o espaço da subalternidade, no qual ela vivia antes, no Quarto de Despejo, né. E isso é uma questão, né? Carolina também tenta produzir ali um discurso quando faz o livro, e ela é impedida também de colocar o título do livro, porque se queria que ela tivesse o tempo todo no lugar da não inventividade. Eu estou passando aqui o texto, estou olhando para baixo, eu coloquei no iPad para não ficar separando tela aqui, ficar mais livre, né? Então, quando eu falo, né, que a repetição da imagem do sofrimento é uma estratégia de colonização, não esqueçam disso, não vamos esquecer disso, e ela também é uma estratégia que leva à desumanização, porque da desumanização, a retirada da autonomia das pessoas é uma forma de desumanizá-la, porque a insurgência nem sempre vai se dar com o punho levantado, com um neon aceso dizendo estou sendo insurgente, com uma bandeira. A insurgência se dá muitas vezes silenciosamente, certo? Porque se ela for dita, a força para apagá-la já vai aparecer automaticamente. É só assim, por exemplo, que grande parte de pessoas periféricas consegue sobreviver e fazer essa insurgência, porque é através do silêncio. O silêncio não é uma forma de fraqueza. O silêncio também é uma estratégia, né? Porque, obviamente, se eu falo, eu posso rapidamente sofrer já uma sanção. E é assim, por exemplo, que muita gente do candomblé, durante muito tempo, conseguiu fazer suas celebrações, suas práticas,
porque elas eram feitas com o menor barulho possível. E assim ela foi mantida. Pense nisso também como uma estratégia, certo? Isso não é uma estratégia de fraco, isso é uma estratégia de pessoas muito fortes. Isso é uma forma de drible, que é no final do que a gente está falando também. Né? Então, quando eu não percebo essas questões, eu também desumanizo, porque eu não percebo essa qualidade, característica natural das pessoas de se insurgirem, ainda que silenciosamente. E aí eu escrevi aqui um pedacinho, né? A contínua exposição de pessoas, populações e países em situação de variadas penúrias demarca posições de poder evidentes e informa quem são os tutelados e quem são os heróis. E aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção. Há muitas vezes uma operação tão sutil quanto perversa. A repetição do sofrimento do outro é constantemente embalada como salvação e denúncia. Esse é um lugar muito delicado, né? Porque muitas vezes eu estou ali, mais uma vez, vou fazer uma reportagem, eu vou fazer um trabalho artístico que tem a ver com tal comunidade. E eu quero denunciar algo que está acontecendo, e isso é importante. Mas o que acontece quando a denúncia não dá nunca é isso, o espaço para que outras representações e falas dessas pessoas que estão nesse estágio de sofrimento que eu estou denunciando, né, aconteçam. É disso que se trata também. Então, muitas vezes as pessoas, vocês podem ver nos Instagram da vida, eu reparo muito no que as pessoas comentam, né? E muitas vezes tem assim, triste Brasil, pobre Brasil, e as pessoas sofrendo, e não sei o quê, mas você não tem nenhum apontamento para nada, né? Que aquela situação seja, o sofrimento seja, né, ultrapassada, ou se tente ultrapassá-la de verdade. Tem uma resignação, né? Eu tenho ali o jornal, o artista, mostrando o sofrimento e as pessoas, de certa maneira, resignadas nas suas leituras sobre aquele sofrimento. Isso é uma coisa que acontece em efeito cascata, vamos dizer assim. Vou subir um pouquinho. E aí a gente fala, né? Tem assim. Entendemos que mesmo as vidas quase nuas, aquelas transpassadas por formas radicais de violência, podem operar a invenção, a beleza, a criatividade, a felicidade e o poder. Existências que, por também cantarem, elas confrontam narrativas coloniais, nas quais as populações vulneráveis são repetidamente representadas como fracas. Beleza? Deu para entender se tudo certo? Fabrício e Lucas, que estão em Niterói. Tudo certo? Não, eu não estou em Niterói, professora. Como é? Ah, era matação, era? Era para tirar onda com o Lucas. Ah, ele é muito amostrado, entendeu? sim. Fight. Lívia escreveu aqui, são as imagens de Debré sistematicamente repetidas no livro didático de história, Dor e Sofrimento, quando se refere ao escravizado. Sim. Também, as imagens de Debré são uma coisa interessante, Lívia, quando você traz, porque Mari, que fez, inclusive, a pesquisa, ela pode até falar sobre isso depois, se ela quiser. Tem uma artista chamada Geviana, Lívia, que ela vai justamente pegar as imagens de Debré, que estão na exposição Negros na Piscina, elas estão lá, e ela dribla essas imagens, levando para elas justamente as dimensões da exuberância, da fartura, da beleza, da dança, baseada, ela pega imagens de Debré muito conhecidas e faz uma releitura dessas imagens. Então, se vocês... Lívia, eu vou te pedir para, se eu não mostrar a imagem de Debré, tu falar, Fabi, mostra a imagem de Geviana aí, Debré, porque seria interessante não trazer. Bota o link aí, se tu puder, Mari.
Ah, Lívia conhece. Isso mesmo. Borboletas, exatamente. Essa é uma forma de reobservar essas imagens, né? Que eu acho também que nesse momento, ali quando o Debré está produzindo, essa questão que a gente está falando aqui não era uma questão, historicamente nem era uma questão, entende? Você estava ali no momento de era quase fotografar o que estava acontecendo, através ali das imagens, né? São nossas primeiras imagens de Brasil. O Fabi, tem uma artista que é Silvana Mendes, ela é do Maranhão também, e ela tem uma pegada de colagens bem semelhante à de G. Sim, tem um momento muito forte no campo da arte, né? Pouco do jornalismo, mas na arte principalmente, de repensar essas imagens de sofrimento. Isso foi uma discussão que apareceu assim mais forte nos últimos anos, acho que nos últimos 5, 6 anos, e várias artistas de fato têm trabalhado sobre isso, né? Sobre repensar esse trauma, enfim, né? E aí que tem a ver com essas discussões sobre ancestralidade, sobre a voz, sobre, enfim, tudo isso, né, vem sendo discussões bem presentes no campo da arte. Ô, Fabi, quando tu falou do Alto do Moura, do Alto do Moura não, de Vitalino, eu tinha anotado aqui que eu ia comentar sobre o Alto do Moura, porque lá dentro do próprio Alto do Moura, se você for olhar, assim, atualmente, a gente vê, tipo, tem vários artistas que reproduzem mais ou menos o que Vitalino criou, mas existe ali, tipo, artistas como Ratinho, como Nicinha, que trazem uma arte diferente do que é esperado para quando você chega ali, para além das carroças de boi, enfim, daquelas galinhas que tem, das coisas que se espera quando chega lá. Eu acho interessante também pensar, tipo, nessas insurgências dentro do território, próprio... dentro do Moura, dentro do próprio território. Sim. Eu fiquei pensando sobre isso. Das coisas se transformando e, né, se expandindo, né, para outras. E é isso, assim, no momento ali de uma produção muito forte do próprio Vitalino, enfim, Gaudêncio já fazia aquelas imagens, né, completamente fora desse escopo aí do figurativo, né? Mas a gente leva para a exposição as imagens de Vitalino também, pensando que eram imagens de autonomia, né? As esculturas, né? Tem uma maravilhosa, né? Que é 2 trabalhadores assim comendo, acho que uma trabalhadora comendo, descansando. As enxadas estão no chão e eles estão ali comendo e conversando, sabe? Que é uma escultura muito bonita. Tem uma que é um casamento, né? Tem as festas também que estão ali retratadas. Vou voltar aqui para o texto. Se vocês estiverem com ele, eu vou começar também a dizer as páginas, porque vocês podem acompanhar de maneira mais pontual. Eu vou para a página 299, que eu já vou fazer o desenvolvimento. Eu já fiz essa apresentação aqui, né, do que é que nos leva a discutir a respeito disso, do que é que a gente está tratando, do que é essa ideia de colonização pela imagem de sofrimento e a necessidade da gente aqui pensar em trazer discursivamente as imagens de autonomia também, né? Que eu falo, essas imagens da luta e da lantejoula, não pensando que luta e lantejoula estão em lugares diferentes. Então, 299 eu vou falar... eu já passei de Frederick Douglass? Não. Deixa eu ver. Passei, está bem na introdução. Então, vou só voltar um pedacinho ali na introdução, só para falar de Frederick Douglass, né? Quando eu falei assim, quando muitas vezes somos nós que produzimos nossas imagens, o que é que deriva dessas imagens que a gente está produzindo e não outra pessoa está produzindo? Eu acho que Frederick Douglass, que foi um dos maiores nomes do abolicionismo norte-americano, né? Que é uma pessoa que foi escravizada durante mais de 2 décadas, e Frederick Douglass consegue se emancipar desse lugar, né? Se torna uma voz muito forte nos Estados Unidos em relação à luta contra a escravidão, né? Se torna um intelectual mesmo em relação a essa questão. E Frederick Douglass, tem aqui, ele nasce em 1818 e morre em 1895.
Frederick Douglass é uma das pessoas mais fotografadas, se não a pessoa mais fotografada da sua época nos Estados Unidos. E aí eu acho bem importante, né, nessa referência lá, tem a referência desse Fox Amanto, que faz uma discussão sobre essas imagens de Frederick Douglass, e o quanto as costas dele eram muito marcadas por cicatrizes muito grandes de açoite. Então, tem essa questão. E, ao mesmo tempo, essas imagens, essa imagem dessas costas, esse corpo violado, elas não estão presentes nas imagens que Frederick Douglass pede para, que ele dirige sobre si. Então, ele dirigia quem estava fotografando no sentido de eu faço questão de aparecer como essa pessoa com a sua integridade mantida, bem vestido, bem penteado, bonito, altivo. Me lembra muito algumas imagens do Walter Firmo, que eu vou trazer. Me lembra muito de como Walter Firmo, que é repórter fotográfico da extinta revista Manchete, né, documental, repórter. Ele vai fotografar pessoas negras sempre em situações de integridade também. Mas voltando aqui para Frederick Douglass, ele falava isso, né, que queria que se mostrar em sua integridade, na sua individualidade, como ele coloca ali, eu botei no texto. A gente pode abrir para várias questões aqui, né? A individualidade de Douglass, obviamente, também era passada pelo sofrimento, pela escravização, né? Ele foi escravizado, ele tinha essas marcas no corpo, e isso passa pela construção individual dele. O que ele estava chamando de individualidade era de uma dimensão muito específica do que ele estava trazendo ali, né? Ele colocou, talvez, individualidade, se também a coisa foi bem traduzida, no sentido de quero mostrar essa integridade da qual, para Douglass, essas marcas não faziam parte. Outra pessoa pode dizer, não, eu vou mostrar essas marcas, elas vão falar da minha integridade agora, e elas estão comigo, eu vou demonstrar. Isso é uma questão que vai passar também aí pela sua própria experiência do trauma, obviamente, né? Mas nas mais de 160 imagens, Douglass tem a imagem dele até ele morto. Esse vídeo que eu faço, que eu botei aí o link no fixado, eu faço um vídeo dessas imagens dele até esse momento da morte dele, né, que estava na penúltima Bienal de São Paulo. Então, eu parto dessa questão de Douglass, dessa fotografia que ele tinha controle a respeito dela, para falar sobre essa espécie de autorrepresentação. Era quase, não vou falar que era uma selfie, que a selfie é você que está fazendo a selfie, né? Mas era Douglass dirigindo as pessoas que estavam fotografando ele, como ele queria ser mostrado, em que ângulos, com que roupas, tudo isso. Eu vou voltar lá para o desenvolvimento, página 299, para falar de Carolina Maria de Jesus. Então, Carolina Maria, ela já, né, eu vou falar aqui de uma Carolina que já tinha se tornado a escritora que mais tinha vendido livros nesse país, naquele momento, nos 60, que tinha se tornado uma celebridade, de fato, extremamente conhecida, acessada, e que já tinha saído da favela do Canindé. Ela já não morava na favela, ela estava morando em Santana. Ela sai da favela e vai para Osasco, e depois ela vai para Santana. Eu recomendo muito a vocês a ler esse livro, né? Esse Diário de Carolina, quando ela está em Osasco e Santana, principalmente o livro sobre Santana, que é o volume 2. É um livro muito, muito importante sobre Carolina, de Carolina. E aí, nesse livro, ela vai contar muito qual era a relação do mercado literário com ela e do jornalismo, do mercado de jornalismo, dos jornalistas, fotógrafos e repórteres em relação a ela. Então, ela conta, primeiro, para falar aqui dessa dimensão do jornalismo, como ela já estava nesse sobrado dela em Santana, que era um bairro de classe média baixa. Ela já estava morando ali, e muito frequentemente, ela relata isso nos diários, né?
ela ia, né, quando o pessoal chegava lá e dizia, a gente queria fotografar você, não era como a escritora Carolina de Jesus, mas era como a escritora favelada. E aí eu volto a dizer, por que representar ela continuamente como uma mulher favelada, se ela já não era uma mulher favelada? O que é que vocês acham? Queria ouvir vocês, assim. O que é que vocês acham que essa era por que esse pedido a Carolina? Carolina gostava muito de sedas, né, de roupas bonitas, ela criava as roupas dela, a imagem que tem negros na piscina dela, ela está vestida com um famoso vestido de penas que ela criou. Ela tinha um vestido elétrico também, que ela criou. Mas a gente sabe muito pouco sobre essa Carolina, né? A gente sabe sobre a escritora favelada. E isso tem a ver com esses pedidos a ela também. Vocês, queria ouvir um pouquinho vocês, assim, por que é que vocês acham que esse pedido era feito para ela? Vou esperar, viu? Não vou falar nada. Eu esqueci de dizer que eu estou gripada. Eu acordei hoje gripada, toda desorganizada, mas estou aqui, ó. Passei um brilho na bochecha e estou aqui. Porque, basicamente, assim, no meu ponto de vista, o sofrimento, a ideia do sofrimento é mais consumido, mais palpável, mais consumida pelas pessoas. E aí, assim, ela melhorou de vida. E aí, o que, é que a gente vai mostrar? Eu acho que. E agora? O que é que fica? Como é que as pessoas vão consumir isso aqui? Não tem mais graça. Acho que é mais ou menos essa a ideia. Por aí o caminho. E eu acho que a história do jornalismo de sempre contar a história do outro, né? É como se ela se tornou agora uma cidadã comum, qual é a história que a gente tem para contar aqui? Qual o valor notícia que não o sofrimento? Então a gente pensa, sei lá, acho que foi até a senhora que falou uma vez, a imagem de um indígena morrendo vende muito menos que a imagem de um indígena tirando uma selfie com um celular, porque vale muito mais. Então, não é botar aquela pessoa como um ser comum, é botar aquela pessoa como uma coisa exótica, uma coisa que não é do dia a dia e por isso merece ser noticiada. Rompe meio com a expectativa fixada que fica. O que se espera daquela pessoa? Aquela pessoa é noticiada como, normalmente? Aí rompe com essa expectativa e aí eles não conseguem, assim, na minha cabeça, eles não conseguiam enxergar uma coisa para além disso. Assim, qual seria a manchete dessa pessoa para além dessa daqui? Sim. Da ideia do sofrimento? Como é que a gente poderia colocar essa pessoa aqui? Tem que ser o outro, né? É. Ana escreveu aqui, Ana Luísa, a história de uma escritora favelada que venceu, vende mais. Pois é. Então, é ótimo que vocês estão trazendo esses exemplos, porque mostra muito essa estratégia. Vocês percebem como isso é estratégico. Ainda que esteja muito assimilado, assim, que a pessoa não está fazendo aquilo. Veja, quando eu estou falando isso, não é para dizer assim, aqueles jornalistas, fotógrafos aqui, eram um bando de FDP, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Alguns eram, sim. Bando de FDP, de fato. Mas há também, muitas vezes, uma reiteração daquilo que você já viu. Né? Você viu daquele jeito e você entra no campo, mesmo muito jovem, e você vai reproduzir daquele jeito. Porque é natural isso, é meio que natural, essa coisa do valor notícia, né? Você já falou, quais são os valores notícia? Eu tenho que ter uma novidade, eu tenho que ter aqui uma coisa que diga, nossa, que coisa diferente, uma escritora favelada. A favelada não pode ser escritora, veja, já sai daí a ideia, né? Como a pessoa favelada pode produzir poesia? Como a pessoa favelada podia ser inventiva, produzir ficção, ou produzir... Né? Carolina tentou muitas vezes não escrever só os diários, só a experiência. Ela queria escrever também para além dos diários, mas ela era cortada pelas editoras. Não, você tem que... Porque o quê? O que interessava as pessoas? Consumir a vida de Carolina.
né? Aquela vida sofrida, mas eu estava, né? Vamos consumir essa vida. Isso é uma coisa muito forte no jornalismo e, volto a dizer, na arte. Eu separei um dos links aí, agora estou na dúvida se eu botei ele, que é o Gente que se Acha, que é um texto que eu escrevi para o Intercept sobre uma autora que chamou o Maxwell Alexandre de Tu se acha. E aí, quando eu fui ver as coisas dessa artista, ela fazia trabalhos sobre crianças de rua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem uma com a arma na cabeça, né? Muito diferente das representações, por exemplo, que o Maxwell estava construindo, das pessoas na piscina, das pessoas cortando o cabelo, nevando, enfim. Mas depois eu volto sobre isso. De fato, é uma construção imagética, Mari, e é uma construção imagética que vai ficar o quê? O que é que acontece com a imagem milhões de vezes repetida se torna verdade, né? A gente já sabe disso. E a gente vai produzir as nossas representações muito a partir disso que a gente assimilou. Por isso que eu falo, nem todo mundo está fazendo isso, nossa, sabe, assim, eu sou uma pessoa muito malvada e estou fazendo isso conscientemente. Por isso que a gente tem que destravar isso mesmo. A minha ideia é que a gente destrave para pensar nessas outras representações. O Maxwell, ele também teve uma questão lá no Inhotim, acho que não sei se foi ano passado ou ano retrasado, que ele pediu para retirar uma obra dele que estava já numa exposição, porque ele disse que colocaram a obra sem o consentimento dele. E no Instagram dele, frequentemente, ele faz posts, assim, de denúncia dessas repetições que acontecem, que ele sofre ainda hoje, assim, mesmo sendo famoso, enfim, com a repercussão toda do trabalho dele. Esse comentário foi justamente pós a questão do Inhotim. Em Inhotim não é que ele não tinha permitido, porque para você pendurar a obra ainda mais um lugar como o Inhotim, né, que tem muitas camadas burocráticas. Então, a curadoria já tinha entrado em contato, a obra estava lá, ele não gostou de como foi montado. Foi isso. Como estava inserido lá, né? Então, falei de Carolina. Carolina é o tempo todo agenciada para ser essa pessoa favelada pelo jornalismo. No campo da arte, aqui da literatura, tem o livro que ela escreve, que se chama A Felizarda. Ela queria dar esse nome, A Felizarda, porque era justamente de uma pessoa que passava por tanto sofrimento que ela chama de Felizarda por pura ironia. Ela queria dar esse título, mas ela não consegue dar esse título justamente porque a editora queria novamente puxar, claro, tinha tido grande sucesso, que era Quarto de Despejo, né? Que era um diário, e aí queria, assim, que o livro novo dela fosse novamente, no título tem diário e tem fome no livro. E ela querendo falar de uma outra, né? Ela querendo produzir ficção, mas aí ela foi ali, não, vamos falar de diários, que todo mundo vai ler sobre tua experiência, e sobre fome novamente. Então, você tem aí, né, justamente a repetição de uma Carolina que não podia ser nada além daquela favelada que estava, mesmo morando numa situação melhor, mesmo produzindo seus vestidos elétricos, mesmo vestindo saias de seda, ela continuaria a ser ad infinito representada com lenço na cabeça e virando latas de lixo. Então, essa é um belo exemplo do que eu falo, que é desumanização através da imagem de sofrimento. Certo? Falei de Carolina e falei do Frederick Douglass. Eu acho que aqui, até pelo adiantado da hora, vou começar a falar sobre as imagens, tá? Um pouco dessas imagens que estão no texto. Vocês conseguiram ver essas imagens? Pessoal, pode falar aqui. Vocês viram? Então, eu não sei se era o meu PDF, mas ela estava meio sem nitidez. Meio embaçadinha, né? Eu acho que é o de quando você... da Chasque, né? Porque eu tirei do PDF da revista. Eu acho que quando eles colocaram para lá,
perdeu a qualidade. Eu vou passar a lista de obras para a gente ver as imagens com uma dimensão melhor, Fábio. Obrigado. Inclusive, no PDF tem 2 vezes que tem umas 3 palavras juntas sem espaço. Não sei se a senhora percebeu isso. Não observei. Aonde? Eita, deixa eu ver. Deixa eu ver a página. Tu manda depois, ou tu manda no chat. Vou seguir. Não, essa edição da Chasque desse texto, primeiro que não tem o nome de um autor, né? Imagina se eu tivesse feito esse texto com outra pessoa, assim, que eu não fosse muito próxima, um nome omitido. Eu não podia nem estar mostrando em sala de aula, assim, porque não tinha o nome da pessoa. Eu posso mostrar porque Moacir sabe, eu coloquei ele em outra plataforma, e aí eu inseri o nome de Moacir, mas no site da Chasque, da revista, não tem o nome de Moacir. Um erro absurdo, assim, uma falta de respeito imensa. Então, eu começo, né, só rapidinho para não pular aqui, o que eu acho que é uma referência teórica muito importante para mim, assim, nos últimos anos, uso muito no livro A Pauta e a Arma de Combate, que é o Éric Villanueva, que é um teórico colombiano, que escreve muito sobre comunicação e decolonialidade, e ele fala, né, que a gente precisa apresentar estratégias insurgentes para produzir, para rehumanizar a comunicação. E aí ele é uma referência, né, para Negros na Piscina também, né, nesse aspecto da reumanização, e ele fala sobre essa estratégia, né, que ele chama de uma ação transformadora, isso está lá na página 301, de uma ação transformadora que ele tripla, se dá em 3 dimensões, que é alternatividade. Ele divide assim, né? A palavra alternatividade em 3, né? Alter, N e atividade, ela está dividida desse jeito. Né? Primeiro, a não negação da possibilidade de uma outra idade, de outra existência. A gente não pode negar isso para fazer uma ação transformadora comunicacional, e aí eu incluo a arte nisso, a gente não pode negar outras possibilidades de outra idade, de existências outras. Né? Dizendo, isso aqui não cabe no que eu estou fotografando, escrevendo, isso aqui é outra coisa. A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que assimilar essas existências. Então, essa é a primeira coisa que ele coloca. A segunda é a ênfase nos aspectos locais, né, dessa outra idade. Beleza, César? Vou até anotar aqui. E ele chama isso de quê? Justamente da natividade, né, do nativo. Então, da gente também pensar dentro, pensar para cá. Por isso que, para mim, para promover essa ação transformadora, e um exemplo aqui do que ele está falando dessa natividade, é pensar o maracatu como referência teórica, sabe? Eu não preciso ir lá para fora, eu tenho referências teóricas aqui sobre luta e resistência também. Estou aqui colocando um exemplo meu. E a terceira dimensão dessa ação transformadora típica, dessa comunicação decolonial, é a abertura de uma alteração do status quo, alternativa, como ele chama. O que seria isso? Né? Parece meio complicado. A abertura de uma alteração do status quo. Ele está dizendo aqui, nessa ação transformadora, ela precisa prever que mesmo a relação, por exemplo, de quem está aqui nessa relação nossa que está aqui estabelecida, eu estou trazendo o texto para vocês, eu estou comentando, e nessas conversas que a gente vai estar tendo, pode ser que num dia aqui, esse encontro está aberto a isso, Everton, que eu não conheço pessoalmente, acho que é do primeiro período, ou que Mateus apresentem o texto e eu aprenda com os textos que vocês estão trazendo. Eu seja uma aluna. Isso é uma alteração de status quo, entende? Isso é um exemplo de alteração de status quo. E, para isso, essa comunicação, ela precisa estar aberta, ela precisa ter uma abertura a essa alteração também. Vocês podem pegar, se vocês quiserem ler esse texto completo do Villanueva, está lá nas referências desse texto Negros na Piscina, certo?
Dito isso, vou dar uma adiantada aqui, as imagens que foram trazidas, né? A primeira são essas imagens de Bárbara Wagner, que trazem justamente, né, uma maioria de homens, mesmo crianças, também aqui, homens, adultos, adolescentes, crianças, que são caboclos de lança, mas nessa série de Bárbara, eles são fotografados à noite e sem aquela vestimenta, né, que a gente conhece, né? Sem estar usando surrão, que faz aquele barulho, né? Sem estar com chapéus, sem estar com gola, sem estar com a guiada, que é aquela lança. Então, eles estão quase que à paisana, digamos assim, e se apresentando ali numa sambada. E aí, eu acho muito interessante esse trabalho de Bárbara, porque ela vai misturar ali essa dimensão dos trabalhadores artistas. Né? Então, a sambada ali, as pessoas estão com as suas vestimentas cotidianas, calça jeans, suas camisas, né, as camisas florais. E nessa série, né, que é chamada Estrela Brilhante, ela simplesmente não coloca esses traços mais distintivos do caboclo de lança, que são as vestimentas, né, que são muito turísticas, inclusive. Né? E ela vai optar fotografar as pessoas à noite, né, mas produzindo também, sem estar necessariamente naquele momento da apresentação carnavalesco, que é quando a gente vai ver de maior visibilidade. Né? Fora dessa grande visibilidade que é o carnaval, essa produção artística, essa dimensão da invenção está acontecendo também. Né? E eu acho essa série de fotografias muito importante, assim, muito interessante para a gente pensar nisso, né? Quem são os caboclos de lança quando eles não estão com várias câmeras na frente, sabe? Quando eles não estão com vários turistas ao redor. Eles continuam. Eles dependem da nossa mirada, mas eles não dependem apenas da nossa mirada, não só do espetáculo. Eles existem e coexistem e produzem fora do espetáculo. E Moa faz uma análise aqui também da fotografia, né? Ele diz assim: nos ensaios, os homens vestem quase todos apenas calças e camisas de uso diário, valendo-se de um bastão curto de madeira em substituição às guiadas. São imagens feitas à noite e registradas com auxílio de flashes, que realça as formas e feições das pessoas fotografadas no meio da rua. São todas elas pessoas negras, muitas delas trabalhadoras em plantações de cana-de-açúcar, atividade econômica que marca a história da região e que foi sustentada entre os séculos XVI até XIX por uma mão de obra escravizada. Então, a gente está falando aqui de uma população, né, que vem de uma população escravizada também e que está produzindo arte. Do Estrela Brilhante, eu vou para Walter Firmo, que eu citei quando falei de Frederick Douglass, né? E Walter Firmo, para mim, é um dos grandes exemplos de uma produção de integridade de pessoas negras, crianças, adultas, adolescentes, realizada desde os anos 80, há mais de 40 anos, quiçá 50. Né? Para a gente também entender que, assim, essas insurgências, elas não são insurgências que estão acontecendo agora, porque a gente geralmente tem uma leitura muito etária do que parece que é novo, sabe assim, tem que parecer que é novo e sabe, foi descoberto junto com Beyoncé, e as coisas não são assim. Eu gosto de usar Beyoncé para provocar vocês, porque Beyoncé vive falando das mulheres que acenderam ela, mas a gente acaba esquecendo, né, da própria Beyoncé falando isso. E Walter Firmo é esse nome super importante, né? A gente tem como referência aqui de um fotógrafo que estava olhando para pessoas negras em integridade, quando 90% que estava ao redor de Walter Firmo produzindo imagem, estava produzindo imagens de sofrimento. E, mais uma vez, esse sofrimento é real, não é mentira. O que eu estou falando é a repetição da imagem de sofrimento, ok?
É preciso que se mostrar também essa dimensão. O problema é mostrar só ela. Então, eu coloquei aqui, né? Walter Firmo tem desenvolvido há décadas uma obra fotográfica que investiga a população negra do Brasil, possibilidades de vida feliz, mesmo em meio às abissais desigualdades que afetam pessoas não brancas no Brasil. Os seus registros não querem negar, em absoluto, as violências que por séculos estruturaram os espaços de sociabilidade no Brasil. Mas, em vez de replicar tais situações de sofrimento em fotografia, ele faz dela instrumento para representar, de outro modo, os corpos que mais penam, capturando em momentos de gozo, alegria, de calma e de descanso. A gente colocou na exposição, tem 2 imagens de Walter Firmo, que estão aí né? Está em baixa qualidade, mas eu também encontro essas imagens todas na internet tranquilamente, viu? A primeira é uma foto muito maravilhosa de um trem no carnaval, né? E tem uma pessoa central na imagem que está olhando para a câmera e rindo, com um vestido de tule, né? Com o rosto cheio de glitter, indo ou voltando, a gente não sabe, indo ou voltando, mas nesse trem, né, que costuma levar as pessoas para o trabalho apertadas, né, o transporte público demorado, tudo isso, aquele trem naquele momento é completamente transformado, né? Ele está carregando ali outra dimensão da vida que também é possível e é realizada e tem uma autonomia dessa pessoa que está olhando para essa imagem, para a câmera de Walter Firmo, e das pessoas que estão ao redor dela. A outra imagem é a imagem que se chama Festa do Divino. Também estava na exposição, e é de uma menina, né, fotografada nessa festa, uma festa importante do calendário mineiro, e ela está com esse manto atrás. Essa foto é muito maravilhosa. Esse manto atrás e também olhando diretamente para Walter, né? Esses dias eu vi uma reportagem dela se encontrando com Walter agora, acho que foi ano passado, a menina da foto. Ela se encontra com ele para falar sobre a imagem, fica que ela está fazendo aquele dia ali, estava com a mãe, não sei o quê, ele contando para ela. Enfim, é bem bonita a relação, assim, desse encontro dos dois. Então, tanto em Carnaval do Trem, que é a primeira imagem, de 1985, quanto aqui na Festa do Divino, que é de 1990, você tem essa intenção mesmo de Walter Firmo, isso acontece nessas fotos e em várias outras, né, de capturar a integridade, assim como o Frederick Douglass, né, queria e fez também em relação às imagens dele. Vou subir aqui para falar das imagens de Ana Araújo e dos rituais Pancararu, aqui no sertão de Pernambuco, né? Ana frequenta há muitos anos, né? Há décadas, na verdade, essa terra indígena. A partir dos anos 80, ela começou a ir para esse mesmo lugar, né? Uma construção de relação antiga com as pessoas da terra indígena Pancararu, e ela fotografou muita coisa, ainda fotografa, participa lá das celebrações, e ela faz essa imagem também estava na exposição, né, todas aqui, e Ana fotografa justamente essa celebração, que é uma espécie de disputa, né, de 2 grupos pela criança que está sendo também ali batizada. Essas imagens são muito maravilhosas, maravilhosas. Ela falar aqui um pouquinho do que é o ritual, né? Ela sintetiza nesse tríptico que estava na exposição, são 3 fotos,
o ritual de iniciação de uma criança Pacararu, em 2016, isso, onde se vê o embate dos padrinhos com os corpos parcialmente pintados de branco, que é esse grupo, dessas pessoas, e o outro grupo são os praiais, né, que são as entidades sagradas indígenas, e que estão quase inteiramente cobertas, né, com uma vestimenta que é feita de palha, né. Então, vocês veem aí, os praiais são os encantados, né, são entidades indígenas muito importantes, dentro da ritualística da existência Pancararu. E aqui, como esse trecho o Moacir escreveu, né? Os dois lados lutam pela felicidade desse pequeno integrante da comunidade, oferecendo-lhe proteção e acolhida, que os colonizadores e seus continuadores locais sempre negaram aos seus ancestrais. Eu acho isso importante, né? E aqui tem a ideia de proteção, de acolhimento e de cuidado, que, como falei aqui no começo da conversa da gente, são questões que muitas vezes as pessoas, nas representações, né, representa a pessoa faminta, representa a pessoa chorando, representa a pessoa. Então, essas dimensões do cuidado, do acolhimento, elas não estão presentes. E nesses rituais fotografados por Ana, a questão é justamente essa, que está aqui em relevo, né, esse cuidado. Vou partir para uma pessoa que é bastante conhecida por vocês, né, que é uma imagem que está lá é dela a imagem que está na exposição, a imagem de uma vaqueira aboiadora também Aparecida, que foi feita por Jéssica Amorim, essa imagem, lá onde ela reside, né, lá no sítio dos Nunes, em Flores. Essa foto é uma foto, eu acho que é uma das fotos mais representativas também da exposição, porque aqui a gente está falando num aspecto interseccional sobre várias questões, sobre uma menina sertaneja, né, uma criança, uma pessoa muito jovem, 11 anos de idade, Aparecida tinha no momento da imagem, e de uma região que a gente já estudou isso várias vezes, né, de uma região que é muito engessada numa forma de representação. Então, várias questões passam por essa imagem de Aparecida, né. Na foto, né, a Aparecida está com um rosto muito decidido, poderoso, olhando para um horizonte, né. A Aparecida é muito claramente alguém que não está precisando da ajuda de ninguém aqui. Ela está vestida com um gibão, então tem uma questão, obviamente, aqui de papéis de gênero, né? Geralmente a gente vê o homem vestido com gibão, o homem adulto ou adolescente, né? Mas não é, né? Geralmente não a menina e vestida de gibão. Tem um aspecto aqui de geração e tem um aspecto de gênero e tem um aspecto territorial, né? Que é esse que eu falei, né? A gente está falando de um sertão pernambucano, que está também, você não vai ter essa representação de uma criança, né, dessa forma autônoma, né, sem precisar aqui da mão de ninguém. Então, eu coloquei aqui, né, imagem de Aparecida subverte o olhar sobre sertanejas. A despeito de sua pouca idade, a vaqueira e cantadora de aboios exibe um olhar firme e seguro, sem qualquer vestígio de hesitação, sobre o cabimento de uma mulher jovem mostrar-se forte. No seu rosto inexiste, ademais, traço de qualquer sofrimento ou falta, sendo antes de alguém segura e orgulhosa do que é. Alguém que tem domínio sobre o ambiente em que vive, que se afirma como pessoa livre. Essas são as imagens, né, que a gente trata aí nesse artigo. A gente finaliza com a foto do próprio Paulo Nazaré e a obra Negros na Piscina, né? Esse nome Negros na Piscina vem de uma obra de Paulo Nazaré, que vai intitular nossa exposição. E, enfim, demarca esse lugar de luta e lantejoula que a gente está trazendo para o debate. Texto eu terminei aqui, de fazer a apresentação. Vocês querem comentar alguma coisa?
Vocês são muito tímidos assim mesmo, é? Não estou achando o que eu fixei. Aqui. Alguém ia falar? Foi tu que abriu o microfone, Lucas? Só para eu saber. Fala, Ana. Professor, enquanto eu estava, quer dizer, boa tarde primeiro, mas enquanto eu estava lendo esse texto essa semana, eu lembrei bastante de um filme que eu vi há uns meses, que é Ficção Americana. A senhora já viu? Vi. Lembrou bastante esse tema, embora ele passe nos Estados Unidos, mas em vários momentos me conectou bastante. E eu também me lembrei de um momento que aconteceu durante a semana de calouros, eu sou caloura, com Maria. Eu acho que Maria tá na chamada, mas enfim, ela mencionou que ela escreveu um texto, um livro, uma história que ganhou alguns prêmios e tal, e ela falou que durante quando ela estava escrevendo a história, ela gosta de finais trágicos. E era um texto que falava sobre um casal gay e tal. E ela gosta de finais trágicos, mas ela disse que por se tratar disso, ela não poderia deixar um final trágico, uma história com um final trágico. Então ela quis fazer um final feliz, porque a mídia já está tão saturada de pessoas gay, LGBTQI e tal, toda a sigla, sendo representadas com meu Deus, me assumi, sou gay, sou gay, sou gay, sou gay e morri. Pronto, ela falou assim. Eu achei isso muito interessante, principalmente porque no final do texto a senhora menciona sobre como, dentro do termo negro, pessoas que estão na mesma situação de não vulnerabilidade, e a senhora usou uma palavra diferente, que eu achei bem mais cabível, que eu não consigo lembrar agora. Pessoas gays, trans, estão dentro desse termo também. Enfim, era o que eu tinha para falar. Gostei muito da sua aula. Boa tarde. Obrigada, Ana. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que é que ficção americana, por exemplo, te lembrou, né? Porque com certeza tem uma proximidade muito grande do que a gente está trazendo aqui. Mas não sei se todo mundo viu aqui também o filme. Mas o que é que em ficção americana te lembrou assim esse texto? Tu podia dar um exemplo? Eu acho que a parte que mais ficou do filme na minha cabeça foi uma parte que eu achei a mais engraçada. Inclusive, eu parei porque eu tava rindo demais. Ele pega, e como ele é um escritor, e ele não tá numa posição de vulnerabilidade, apesar de ser negro, ele tá numa posição muito, muito de fato, igual a minha da foto. Ele não tá precisando de ajuda de ninguém. Mas aí ele se põe nessa posição de escrever uma história que vai ser popular. E aí tem uma hora que ele fala que quanto mais ele escreve ruim ou alguma coisa assim, quanto mais ele se desprende dessa questão acadêmica e tal, quanto mais a história, ele não pensa na história, quanto mais a pior coisa ele escreve, mais dinheiro ele ganha. Exato. Porque a mídia e a população tá tão saturada de ver essas imagens de sofrimento e tal, que acaba que fica atrelado a isso. Quando você vê uma pessoa negra e retratada na mídia, é bem raro. Quer dizer, hoje em dia está mais presente, representações mais sem ser naquela dor e sofrimento, mas ele vai nisso. E é justamente quando o livro explode e tal. E não necessariamente as pessoas que compram os livros dele, elas são pessoas que são racistas, são preconceituosas, não. São a própria comunidade dele. E não é como é que eu vou falar? Vou resumir uma palavra bem, mas tipo, não é maldade, é falta de informação, é de tanto estar vendo aquela imagem, vendo, você acaba se colocando naquele lugar. Nossa, eu sou negro, eu sou realmente um pobre coitado, e lá. Enfim. Eu sou ex-presidiário, falo bro o tempo todo, né? Porque é a única representação que essas pessoas veem na mídia, nos filmes, nos livros.
E aí é que vem a parte de representatividade e mostrar essas pessoas como seres humanos, como pessoas, indivíduos capazes de criar arte, capazes de serem felizes, de ter é, uma história onde são os personagens principais, que são capazes de presenciar e viver todas essas emoções. Não só toda aquela tragicidade e tal. Tragicidade, acho que essa palavra tá errada, mas enfim. É Aqui isso. é um espaço para errar também, viu, Ana? Não sei por que não. Eu vou errar também um bocado. Obrigadíssima pelo teu comentário. Tem tudo a ver, inclusive agora que eu me lembrei, ele tem a ver com a própria história de Carolina, né? De Jesus. Porque ele é uma pessoa que também está, né? O escritor, como você falou, já é um cara muito reconhecido nos meios ali, cara intelectual, mas e ele não faz sucesso de venda, ele não é um sucesso de venda, ele é reconhecido, mas não é um sucesso de vendas. E aí, quando ele escreve, tipo, um livro que ele diz, eu sei qual é o livro que vocês estão querendo, que é isso, é um cara que envolve violência, envolve tiros, envolve periferias, aí o livro bomba, porque é o que se espera, né? E é um escritor negro desconhecido que faz esse livro, é o próprio cara, mas ele, né? Eu acho que, inclusive, parece muito um pouco com essa... Parece muito um pouco, é ótimo, né? Lembra essa questão de Carolina nesse sentido, assim, de querer que a pessoa não produza nada para além daquilo que já está dentro de uma representação conhecida. Obrigada, Ana, pelo teu comentário. Bora, Lívia, falar. Oi, professora, boa tarde para todo mundo. Obrigada pela sua exposição, adorei. Eu já tinha lido o texto, mas agora eu relembrei, né? E você, lendo e ouvindo você falar, ficou muito claro para mim o incômodo que eu tinha com a Carolina e que eu não sabia muito bem verbalizar, né? Eu sou professora, sou do Instituto Federal aqui de Brasília e eu coordeno um clube de leitura. E o pessoal pediu, a gente leu, né, o Quarto de Despejo. E é muito forte, né? Tem umas imagens ali que realmente são... E todo mundo ficou muito abalado, né? As crianças, os meus alunos, eu dou aula para o ensino médio, ficaram muito chocados, né? Acharam muito, muito triste e tudo mais. E eu acho que o meu incômodo vai pelo que você descreve, né? Porque eu acho que a gente continua sem conseguir tirar a Carolina do lugar a que ela foi relegada, né? A gente poderia estar discutindo a Carolina sobre outros aspectos. É claro que o Quarto Despejo é uma obra essencial, né? Dentro do que ela escreveu, mas é isso, não é só isso, né? É muito mais, e a gente não consegue ultrapassar. Né, e quando vai ler a Carolina, é sempre nessa ótica da favelada, da vítima, da mulher que revira o lixo. E para mim é um incômodo muito grande, porque se você fala o contrário, é difícil de explicar para as pessoas que parece que você está sendo preconceito, que você não quer ler, não quer discutir a respeito da obra de uma mulher negra. E muito pelo contrário, né? Mas é importante trazer esse tipo de discussão, mas não é algo fácil de ser feito. Não, não é. Mas eu agradeço muito por ter te ouvido. Obrigada, Lívia. Você, esse grupo de leitura lê especialmente mulheres, só para saber um pouquinho mais, ou... A gente tem uma preferência por autoras não canônicos, o que significa que a gente evita ler, a gente não lê homens europeus brancos. Mas eu não digo isso diretamente, mas são autores e autoras para além do cânone. Obrigadíssima. Alguém mais? Comentário? Everton, Letícia, Matheus, está muito caladinho aí. Eu tenho uma reunião, tipo, 4h30, mas eu ainda não consegui nem almoçar.
Então, eu vou mostrar aqui as imagens da exposição de uma maneira mais dinâmica, assim, e vou disponibilizar para vocês também depois, certo? Eu coloquei ela no Drive e disponibilizo para vocês, mas para vocês dar aqui uma geralzona também do que a gente viu, e aí eu vou pedir para vocês também verem, né, porque é legal que vocês também entrem na exposição, sabe? E nesse link, que é um dos links que eu coloquei fixado, é justamente esse meu passeio, né, como eu falei anteriormente. Não sei se todo mundo está conseguindo ver os links, eu vou só repetir aqui. Então, para vocês passearem um pouco na exposição também, nessa ambiência, porque é legal vocês verem como é que essas questões também estão, essas imagens, né, elas estão colocadas. Né, tem toda uma questão também do que é que está mais aproximado, do que não está, né, tem uma narrativa expográfica, sabe? E eu acho que é interessante vocês perceberem isso, e perceberem isso, inclusive, como comunicadores, comunicadoras, né? Entendendo que a comunicação também é um lugar no qual vocês podem pensar que a narrativa pode ser construída através de uma expografia, através da arte. Deixa... Compartilhar aqui. Vocês me dizem se estão vendo? Está aparecendo? Tá aparecendo, Fabi. Massa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Não consigo, não. Então, como eu falei para vocês, né, a exposição deriva dessa imagem aqui, do artista Paulo Nazaré, mineiro. Nem todas as obras que estão aqui foram para a exposição, porque, por exemplo, na segunda aqui, essas obras de Nô Martins, que eu acho maravilhosa, chamada Encontros Políticos, Nô ia fazer uma obra, isso aqui são referências para a gente, Nô ia fazer uma obra específica, comissionada para Negros na Piscina, só que aí ele teve um acidente, ficou com o pé durante um tempão enfaixado, ficou meio com mobilidade reduzida e acabou não fazendo. Mas a gente, né, as referências estão aqui de encontros políticos e a gente vai ver, né, consegui aumentar. E a gente vai ver justamente esses momentos, né, momentos de lazer, pessoas negras aqui, né, vivendo o seu lazer, bebendo, conversando. Tem uma imagem, essa imagem aqui dessa série, da família embaixo de um guarda-sol na praia. Tem várias dessas imagens na praia mesmo, que aí eu queria contar para vocês um contexto, que a gente conversou com ele, né, com o No, e ele disse que essa série Encontros Políticos, para pensar o lazer, para pensar a diversão, para pensar o gozo, veio justamente de um momento em que ele e o grupo que ele estava foram interditados a permanecer numa praia. Era uma praia, salvo engano, no sul da Bahia, e ele e os amigos tinham levado, tipo, fazer uma farofa, cerveja, não sei o quê, comida em um cooler, isopor, estavam nesse local, colocaram um guarda-sol, estavam ali, naquele ambiente, e o que acontece... Eita, desculpa. O que acontece é que chega uma pessoa, tipo um vigia local, armado, e disse que eles não podiam fazer o piquenique naquele lugar, porque aquela área era privada. E a gente sabe quem pode ser dono de praia, né? Praia não é privada, praia, faixa de areia, é pública. Mas a gente sabe como as coisas acontecem, né? Aqui tem uma praia, Toquinho, e ninguém consegue entrar, a não ser os donos da praia. E aí, ele fez essa série Encontros Políticos justamente depois de ter passado por esse constrangimento, ele e as pessoas amigas dele que estavam
local, que foram convidadas a se retirar do espaço público porque não podiam permanecer ali, né? Foram constrangidas com arma, inclusive. Deixa eu perguntar uma coisa, se eu venho para esse modo aqui, vocês me veem, mas eu não consigo fazer a passagem. Se você não quiser, eu posso ir passando, Fabi. Essa não tinha mandado para mim. Não, César. Porque tem coisa que eu vou pular muito rápido, sabe? Tá tranquilo. Beleza, então. Obrigada. Então, esses aqui são trabalhos de No, né? Esse aqui tem explicitamente uma piscina, né? Duas pessoas conversando, né? Eu gosto muito de pensar nessa imagem negros na piscina, porque a gente não associa, quando a gente pensa piscina, a gente não pensa nesse espaço como espaço pessoas negras, justamente porque a gente cresceu vendo a piscina sendo como esse lugar ocupado, né? A piscina, principalmente as piscinas privativas, né, privadas, com pessoas brancas, né? O acesso a pessoas de piscinas, pessoas negras a piscinas, são os piscinões, né? Que a gente, inclusive, vai ver aqui, que são os piscinões coletivos. Essa aqui é uma imagem de Antônio Obá, que faz uma relação a uma foto bem conhecida de um grupo de ativistas nos anos 60 que entram na piscina do hotel nos Estados Unidos e o gerente do hotel joga ácido dentro da piscina. Então, Antônio Obá faz isso aqui é uma releitura dessa imagem do hotel. Se vocês me lembrarem, pós-aula, eu posso compartilhar a foto, ou vocês podem procurar no Google. Vocês podem colocar até negros na piscina e colocar Estados Unidos ácido, que essa foto aparece. É uma referência para essa imagem. Aqui a gente tem um conjunto de fotos, a gente fez toda uma parede da exposição, ela é toda ocupada com fotos dos retratistas do Morro, que são fotos de um lugar bem periférico de Belo Horizonte, chamado Aglomerado da Serra, e essas fotos, eu esqueci agora o nome dos fotógrafos, espera aí, deixa eu ver se eu estou aqui. Opa. Tá aqui, tá só o nome do projeto, Retratistas do Morro. Mas as fotos aqui são basicamente de dois fotógrafos. Um é José Pinto, para lembrar o nome do outro. Eu consigo, talvez Valmir. Essas imagens, feitas nos anos 70, 80, elas vão mostrar, né, os bailes blacks que aconteciam ali, as festas de aniversário. Eu acho essa foto muito maravilhosa, né? Festas de aniversário. Eu escrevi sobre essa exposição, quando essa exposição foi para o SESC, eu escrevi para o catálogo dela, justamente porque meu pai é fotógrafo e mora no Morro, né? E é uma coisa que eu falo muito. E eu tenho muitas imagens como essa da minha família, né? De foto de aniversários, tudo isso, fotografadas pelo meu pai. Essa foto era uma foto que estava na primeira sala da exposição, inclusive, que vai mostrar aí esse momento, né, de celebração, de felicidade, de afeto. E aí vou botar aqui para vocês só para falar uma coisa. Um dia desse colocaram essas imagens no ar, tinha uma matéria sobre ela, não sei se da BBC, ou talvez o próprio pessoal do projeto, dizendo que eram imagens escondidas sobre a periferia brasileira. E aí, essas coisas, né, que a gente diz, e assim, diz o que eu estou dizendo mesmo? E aí eu falei, como assim essas imagens estavam escondidas? Escondidas de quem? Não estavam escondidas de mim nunca. Não estava escondida de pessoas de periferia nunca. Essas imagens são muito conhecidas pelas pessoas de periferia, né? Estava escondida de vocês. Então, tem que ter muito cuidado quando você verbaliza discursivamente nessas questões, porque as imagens escondidas da periferia brasileira, eu disse, na verdade, essas imagens são conhecidas pela maioria da população brasileira, que é uma população pobre, mais de 60%, né? Então, é engraçado, porque você vê aí que são realmente lugares hierárquicos, né?
Mesmo que a pessoa não faz, são pessoas que estavam vibrando com essa exposição, mas aí falaram que eram imagens que estavam escondidas. E eu fiquei pensando, nossa, é muito engraçado, né? Assim, como se fala determinada coisa sem pensar no que é que está se produzindo aí. Essa foto da noiva é uma foto super conhecida dos retratistas. Outra foto de baile black. Essa foto também é uma foto maravilhosa aqui, né? De mostrar aqui um núcleo familiar. Existência, né? Afeto também. Essas duas aqui também, né? Uma do interior de uma casa, outra de um baile black. Essa dessa criança, que é maravilhosa, ali perto de um rádio gravador. E essa criança aqui, essa foto aqui da criança, está na exposição, né, na piscina, junto à foto de uma outra criança, que é uma menina também, na festa de formatura do ABC. As fotos são fotos muito importantes. Assim. Aqui a gente vem para Vitalino, né? E aqui é justamente Vitalino mostrando, né, um casal aqui dançando, né? Talvez forró, provavelmente forró pela, né? Mas talvez um brega, um romântico, mas aqui Vitalino, né? Mostrando também aqui essas existências agrárias, né? Da qual também a festa fazia parte. Aqui Manuel Dócio, também na exposição, e uma imagem importante para a gente, aqui de uma festa, de um reisado. Bárbara Wagner, que não vou falar mais, porque eu já mostrei para vocês na própria apresentação, mas aqui vocês estão vendo, né? As imagens em muito melhor resolução, para ver melhor, mas se vocês se interessarem, tudo que está aqui, né, lá no texto, vão para as referências, das referências vocês podem ir atrás de mais imagens, de mais textos, né? Então, aqui esse ensaio Estrela Brilhante, ele está tudo na internet. Vou pular aqui um pouco. Aqui a imagem de Aparecida, em bem melhor resolução. Aqui, essa foto é a foto de Carolina que está na exposição, né? Que estava, a exposição vai ser exibida novamente, provavelmente esse ano, em São Paulo. O Sesc quer levar para lá, o Sesc tem dinheiro para levar a exposição para lá. E a gente está tentando trazer essa exposição para cá também, à procura de um lugar expositivo ainda, que dê conta, por questões de segurança mesmo das obras. Mas aqui vocês estão vendo, né? Isso aqui é Carolina com o vestido que ela produziu, o vestido que ela fez. Isso aqui é uma imagem de Carolina, que não é imagem de Carolina com um pano na cabeça, e nada contra pano na cabeça, eu adoro lenços, mas é a imagem que se tinha dela, da fotografia dela enquanto favelada, né? Com a roupa rasgada, com o lenço e revirando lata, procurando papel. Essa imagem de Carolina foi uma coisa que eu particularmente me orgulho muito, assim, que eu fiquei muito feliz de a gente ter conseguido. Ela estava justamente dentro, era a única imagem preta e branca na grande parede dos retratistas do Morro. Todas as imagens retratistas estavam lá, e aí tem uma das imagens que é muito linda, dos retratistas, que é uma senhora dentro da casa dela, uma jovem mãe, com um vestido babado de paetê preto, meia calça, salto alto, junto com os filhos, acho que é Natal ou Ano Novo, aquela estantezinha atrás dela, não sei o que, uma casa simples, mas ela tá maravilhosa. E aí a gente colocou essa foto dela, dessa mulher com seu vestido de paetê preto, junto com a imagem de Carolina. Carolina tá ali no meio, assim, com esse vestido de seda, de penas, ela tá com brincos enormes, com colar, com um chapéu todo cheio de brocados, né? E desse jeito, né? Olhando para a gente, olhando para a fotografia. Isso é uma coisa que também eu acho muito importante, né? Quando o olhar desafia também o nosso, né? É esse olhar de autonomia também, de eu não estou precisando de você, eu quero só que você me admire, bebê. Preciso que você me salve nada, eu quero só que você entenda que eu estou aqui lacrando, Slay, olha para mim. Né? É essa a ideia.
Vou pular aqui um pouquinho, vou colocar essas imagens para vocês verem. Aqui, Pamela Castro, também, né? Isso aqui é uma obra de Efraim de Almeida, chamada Uma Coisa Linda, estava logo na abertura. Aqui, essas imagens de Esté, eu já falei sobre essas imagens. Quando a exposição abriu, eu fiz um post no Instagram falando um pouco sobre essas imagens, que são essas imagens de Esté dançando Vogue. Feitas por João Bertolini, né? Lá na Casa Neon Cunha. João e Neon são parceiros de trabalho há muito tempo. O João fez uma exposição toda baseada em imagens de pessoas trans vivas, felizes, né? De olhos abertos, ou de olhos fechados, né? Como Esté aqui, mas de olhos fechados na felicidade, né? E João fotografou isso aqui justamente quando Esté começou a tocar Vogue na festa como é o nome? Natal, lá da Casa Neon Cunha, em São Bernardo do Campo. João estava lá com o Neon, e Esté começou a dançar Vogue, ele começou a fotografar, e foi se aproximando dela, e ela começou a posar para João, dançando sentada, e ficou posando para João. Aqui está o conjunto todo. É muito maravilhoso esse registro. E Esté vivia nas ruas, ela era acolhida pela Casa Neon Cunha, passava um tempo, saía, enfim, mas Esté terminou tempos depois sendo assassinada. E uma coisa que eu acho importante que a Casa Neon Cunha fez na época foi divulgar a imagem de Esté e pedir justiça por Esté e procurar, enfim, falar sobre Esté. Eles usaram uma dessas imagens para falar dela, uma imagem dela gozando, dançando, sabe? E Neon, a gente, quando fez uma conversa uma vez sobre isso, Neon falou da importância de mostrar, né? Ela disse de como o Esté se partiu tragicamente, corpo queimado, e de como era importante para ela lembrar de Esté desse jeito, né? E não da forma como todas as vezes também a gente vê, né? E aí não é negar que Esté sofreu uma violência extrema. Isso está na comunicação da Casa Neon Cunha, né? Quando acontece. Mas era também falar de Esté, olhar Esté num momento, talvez um dos poucos da vida dela, no qual ela estava feliz, né? E autônoma. E por que a gente... E é por isso que a gente deve não olhar essas existências como existências outras, exóticas, sabe? Mas a gente se aproximar, porque essa felicidade que a gente deseja para a gente, esse cuidado, essa afetividade, é o que pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas PCD, enfim, que as pessoas também desejam para si. Não tem uma separação dessa, como diriam os titãs, todo mundo quer amor de verdade. Tá, Luquete? Vai-se embora também, que eu queria sair daqui a pouco. Que horas são? Vou só passar mais um pouquinho para a gente encerrar. Aliás, eu vou encerrar com essa imagem. Essa imagem é uma imagem de Walter Firmo. Gaudêncio da Conceição, durante a festa de São Benedito, em 89. Fazia alguns anos que ele tinha feito aquela foto do trem, e foi um ano antes de ele fotografar a criança da festa do Divino, né? Essa foto de Gaudêncio é uma foto que, de novo isso, né? É uma foto na qual a gente vê a pessoa fotografada mirando diretamente para a câmera e, portanto, para a gente, né? É uma foto eu acho, umas imagens mais bonitas que eu já vi de Walter Firmo, e que, para mim, traduz muito dessa integridade, sabe? Essa integridade, essa força, esse olhar de que eu não estou precisando de você, eu quero só que você olhe para isso aqui, né? Isso aqui é o que eu chamo de
né? A própria festa, a própria imagem, é o que eu chamo de uma luta, é luta com lantejoula, é uma luta e a lantejoula, sem a separação, sabe? E é também uma expressão dessa autonomia, e dessa autonomia que precisa ser reiteradamente visibilizada. Eu não posso ir atrás de Gaudêncio. Vai, Mari. Obrigada. Eu não posso esperar de Gaudêncio apenas a imagem de um Gaudêncio sofredor, mas eu também observar que na existência de Gaudêncio, cabe esse Gaudêncio que Walter Firmo captura, dando aqui uma amarração. Eu vou ter que finalizar também o nosso encontro, pessoal. Obrigadíssima pela presença de vocês. Na semana que vem, eu provavelmente vou precisar fazer a conversa numa terça-feira. Enfim, por uma questão, eu vou fazer uma conversa com o pessoal de uma universidade do Paraná, e aí eu pensei trazer vocês também para essa conversa, porque eu vou apresentar algumas imagens produzidas em reportagens, né, sobre as casas das pessoas. Eu escrevi um texto para a Gama sobre isso também. Eu vou dar mais informação, passo para o grupão também, mas eu acho que eu vou... Ah, que massa, Cíntia! Então já está, né? Eu estou querendo juntar o pessoal, enfim, todo nesse dia. Mas a gente pode fazer também conversas na quinta, na sexta, a gente pode aqui pensar também um dia melhor para todo mundo. Vou fazer essa pergunta para ver como é que seria melhor para mais gente. Beleza? Qualquer coisa, manda e-mail para mim. Eu vou botar meu e-mail aqui para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa. Obrigada, Lívia. Obrigada, Letícia. Fabiana.msilva. É um e-mail horroroso, mas foi o que a UFPE me deu. msilva2@ufpe.br. Vocês podem mandar e-mail para aí, se tiver alguma dúvida, alguma referência, e eu respondo para vocês, tá certo? E a aula vai ficar gravada. Eu não sei ainda como eu vou disponibilizar, mas talvez colocar no meu drive e depois eu compartilho, tá bom? Eu vou comer alguma coisa antes da reunião. Agradeço demais a presença de vocês. Um beijo bem grande. Tchau, Fabi. Beijo, até mais. César, obrigada. Fabi, obrigado pela aula. Obrigada, pessoas queridas. Tá com saudade.